o Chili Peppers é uma sopa de influências. Então, ele usou para rimar, mas ao mesmo tempo essa rima faz sentido porque o Chili Peppers tem muitas influências no seu som e o funk é uma delas. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu começo agradecendo aos 3.100 inscritos. Mal celebramos a marca de 3.000 inscritos, já temos 3.100 inscritos. Agradeço do fundo do meu coração a todos aí que contribuem, colaboram, pedem músicas e fazem este canal que vai mais a fundo na mente compositiva dos artistas cresça cada vez mais. Então eu fico aí muito agradecido a todos que contribuem. E já que hoje a gente fala de Chili Peppers, tem um vídeo excelente, tem aquele canal para quem curte batera, que é o Drumeo, e eles têm várias entrevistas fantásticas, vários plays aí dos bateras tocando de verdade e mostrando como eles fazem as músicas. E para o fã de Chili Peppers, tem um vídeo de 1h30 do Chad Smith mandando ver, descendo a lenha, tocando. É uma beleza de ver aquele cara tocando batera. É o único cara que eu já vi na minha vida que ele consegue ser solto e pesado ao mesmo tempo, assim, né? Tu vê que ele tá sentando a mão, mas os movimentos dele tem uma fluidez, um embalo, né? Tem todo o funk dos Chili Peppers, né? Já que a gente tá voltando lá pro início da carreira deles, né? Essa influência do funk com o Chad Smith na bateria, ela é muito forte, mas esse cara aí pode tocar qualquer estilo, mas ele tem um groove, tem um embalo, tem uma pegada que é genial, né? No vídeo lá que eu fiz com o Rodrigo sobre a banda perfeita, eu escolhi o Dave Abruzzese pra ser da minha banda perfeita, mas o Chad Smith ali é um cara que, pra proposta que eu tinha, Dave Abruzzese é um cara que ele encaixa muito bem na banda que ele tava, que era o Pearl Jam, mas o Chad Smith é um batera que toca tudo e qualquer coisa, porque esse cara tem muito talento e é fantástico, assim. Então aí, recomendado pro fã de Chili Peppers, quer ver o batera em ação, Drumeo, uma entrevista lá de 1h30 com Chad Smith. Fantástico. Vamos para a reflexão de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Hélio, Renan Furtive, Marcos Vinícius e todos aqueles que têm pedido temáticas para a gente refletir nesse novo segmento do canal. Tem umas reflexões minhas também que eu estou pensando aí para botar nas próximas semanas, então temos conteúdo para fazer durante muito tempo e eu fico muito feliz que vocês venham aqui e também escutam e contribuem nesse novo segmento que são as reflexões, né? A reflexão de hoje aí vem pelo Marcos Vinícius e é a depressão e a superação, né? Um tema muito amplo. Lembrando sempre que esse quadro tem o título de reflexão, porque eu ainda não posso dar um parecer técnico ou um diagnóstico psicológico, né? Então é bem a clima de refletir, né? Abordar esse tema de uma maneira que nos faça pensar, né? E aí, depressão, né? Superação, isso são coisas que são muito amplas, né? Então o que acontece, né? O que eu posso abordar é que geralmente a gente confunde muito uma coisa com a outra, assim, a gente tem vários níveis, né? A depressão é o nível mais profundo de uma síndrome, né, que alguns chamam de melancolia, alguns chamam de tristeza, né? Os criadores lá do rock and roll original chamavam de blues, né? Star Blue, Star Azul, era a tradução deles para melancolia, mas a distinção é que a depressão acaba impactando na tua funcionalidade. Se tu vai para tua aula, se tu vai para teu trabalho, se tu vive a tua vida, mas tu sente tristeza, tu ainda é uma pessoa funcional, né? Então tu é um melancólico. O depressivo, ele é o que não toma banho. O depressivo é aquele que deixa de fazer coisas porque esse impacto psíquico é forte demais e está atrapalhando até as funções mais básicas, né? A pessoa que deixa de comer, a pessoa que deixa de se cuidar, essa sim tem uma clássica depressão profunda. E aí sim, já chega num ponto em que talvez a pessoa precise tomar remédio, ou a pessoa precise medicar ou até tratar e curar isso. Então, tem níveis de depressão e a maioria das pessoas o que elas têm é tristeza. E às vezes, o grande cuidado que a gente tem que tomar é para não cair e achar que o que eu tenho... tem dois lados, né? Então vamos lá, vamos de dois lados, né? Tem o lado de que a gente pode às vezes achar que o que a gente tem é forte demais e já querer se medicar nessa vontade de querer curar a coisa, e às vezes tem o contrário, né? Às vezes a gente acha que o que a gente tem não é forte, a gente pega e ignora o sentimento que a gente está passando. Então isso é uma coisa que precisa ser monitorada. Isso tu tá desconfiando que tu sente alguma coisa, né? Por exemplo, o Marcos Vinícius é o que tem a namorada que tá viajando, né? Então vou usar, se me permitir, vou usar ele como exemplo, né? A viagem de uma pessoa que tu gosta causa tristeza. Mas se isso causar um impacto mais forte, aí a gente tem que analisar o que está causando esse impacto, porque às vezes a viagem ela é só aquilo que dispara o sentimento, mas na verdade tem outras coisas por trás disso que podem estar causando esse sentimento maior, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Voltando para os nossos heróis, né? Um canal de música, assim, a maioria dos nossos heróis,
E o que acontece com o músico, com o compositor? Eles transitam entre a melancolia, que já é um estado de tristeza, e a depressão. E o que acontece é que quando eles sabem, né, é a coisa da pessoa mais sensível, essa pessoa que sabe traduzir o sentimento em poesia, elas transitam muito por esse lado e é como se fosse surfar uma onda, entendeu? Tu tá surfando essa onda e tu tá conseguindo te manter, tá te estabilizando, mas tu tem que tomar muito cuidado porque se essa onda aumentar ou ela for mais forte ou ela te pegar de surpresa, o mar te engole. E aí eles caem em depressões profundas e é o que a gente vê dos nossos heróis aí da música usando substâncias, né? Acabam às vezes tirando a própria vida, eles acabam fazendo mal pros outros, eles acabam arrumando briga com muita gente, né? Os próprios integrantes da mesma banda. Então, todos esses conflitos são disparados porque essas pessoas vivem transitando por essa faixa aí de sentimentos que ela é muito delicada. E se tu deixar a melancolia virar depressão, às vezes tu não consegue voltar para a superfície. E é o que a gente vê muito nesses artistas. E um exemplo que eu gosto de usar para isso é o Sr. Chris Cornell, né? O cara tinha tudo, né? Ele tinha muito talento, ele tinha fama, ele tinha aí uma carreira de sucesso, uma carreira solo muito adorada, e aí o cara acabou tirando a própria vida, assim. E a música do Soundgarden, ela é um exemplo literal para isso que eu tô falando, né? Porque ele sabe transitar muito bem em melodias entre a tristeza e a felicidade. Então, o próprio som do Soundgarden é uma tradução literal dessa onda que ele surfa entre tristeza e depressão e aí, às vezes, felicidade. E eu acho, assim, o meu chute, né? Agora sim, o meu chute de parecer, de diagnóstico, é que o Chris Cornell é um cara que transitou tanto pelo lado sombrio, né? E tinha coisas para lidar e usava a música como escape para lidar com essas coisas sombrias, mas ele transitou tanto por essa parte escura da alma dele que ele acabou descendo demais e não conseguiu voltar, né? Porque a gente pega clássico hit deles, né? Black Hole Sun. Black Hole Sun, won't you come? Essa descida de meio tom aí é totalmente depressiva. Isso é uma melancolia. Então é até, literalmente, ele tá cantando a melodia porque ele tá Black Hole Sun, won't you come? Ele desce, né, literalmente e figurativamente, né? Então é uma analogia perfeita para a melancolia que ele tá sentindo. Mas aí o que ele faz? And wash away the rain. E aí ele sobe. Então o sol, aqui hoje a gente não vai traduzir Soundgarden, né? Até posso traduzir em outro vídeo, mas, né, o Black Hole Sun seria o eclipse, né? Então, esse sol que tem que vir e lavar a chuva, né? A chuva, depressão, clássico sinal. Mas quando ele sobe a melodia, ele já tá dizendo o quê? Que toda a depressão que ele está sentindo, o sol vai vir e vai lavar ela e vai trazer ele de volta. E ele vai subir novamente para um estado pleno, né? Um estado neutro, um estado de equilíbrio. Então ele nessa música, nesse refrão, ele já está transitando totalmente pelos sentimentos. E aí tem até uma versão ao vivo que ele faz Black Hole Sun, won't you come to wash away the rain. Então ele... Agora que eu cantei errado, mas é to wash away the rain. Aqui. Então, isso aqui é totalmente maior. Então, ele estava num tom menor, descendo na melancolia, e ele aí pega, usa um tomzinho maior e faz aí um vocal totalmente alegre na hora de que a chuva vai lavar, né? O sol vai vir, né? Esse Black Hole Sun, esse eclipse vai vir para lavar a chuva, né? Que é a depressão que ele está sentindo. E aí, nessa parte, ele canta com alegria, né? Então, é um pequeno toque de alegria que traz a música para cima, mas depois ele volta para sua depressão, né? Para o seu equilíbrio, desce para depressão e volta de novo. Então, o movimento da música também é uma tradução, talvez, para essa melancolia ou até mesmo depressão, né? E aí, indo pro outro lado, então usar Soundgarden também é um jeito diferente que eu consegui achar para falar desse tema que é muito extenso, né? Muito amplo e tem muito estudo sobre depressão. E eu falar simplesmente a parte técnica e ler de um livro não ia adiantar em nada em disparar ou despertar uma reflexão. Mas eu acho que usar a música, que é uma coisa que transita muito nesse mundo, né? Das emoções, é um jeito bom da gente pensar assim, como o artista reflete aquilo que ele está sentindo, né? E aí o outro lado, o lado da superação, é que a gente tem que trabalhar nisso, né? E aí, como sempre eu falo, né? E aí que não é como se fosse assim, essa aqui, eu sempre dou essa mesma resposta, mas é que isso é muito importante para nós como pessoas, como seres vivos que sentem emoções diferenciadas e que muitas vezes, né, eu mesmo já flertei com a depressão algumas vezes quando eu era mais jovem, assim, e graças à psicologia eu consigo me manter em equilíbrio. Não quer dizer que eu não sinta tristeza na minha vida, mas é muito mais difícil e eu consigo controlar muito mais quando a tristeza acaba querendo me enviesar muito para baixo e apontar para a depressão. Então, a psicologia, e aí, claro, né, tem um canal de alguém que estuda psicologia, obviamente que eu vou falar o quê?
quê? Monitora a tua vida. Faz um tratamento, um acompanhamento psicológico, né? Nem sempre ter uma sessão com psicólogo é um tratamento, né? Então essa palavra também ela pode ser usada com certa distinção, né? Mas ter um acompanhamento, assim, vamos ver o que está acontecendo. Por que eu estou me sentindo mais triste do que o normal? Por que será que eu ando meio para baixo, né? Então a gente pode usar outras palavras, assim. Pô, tô me sentindo meio mal, não tô muito afim, ando meio sem vontade, ando meio perdido. Essas coisas, elas podem estar associadas com uma melancolia, talvez até com uma depressão. Então fazer um acompanhamento psicológico é um belo jeito de tu conseguir lidar com isso e cuidar para não cair nessa armadilha. E ao mesmo tempo, já que eu falei de armadilha, cuidar para não cair na armadilha do remédio, né? Tem pessoas que precisam de remédio, isso não tem problema nenhum, mas tem muitas pessoas, né, principalmente na cultura de hoje, que é o imediatismo, eu quero resolver logo, ou às vezes a vergonha de admitir que tem um problema, e às vezes tem certos problemas que são resolvidos a longo prazo, né? Eu vejo muita gente falar assim, esses psicólogos são uns charlatão, mas tem certas coisas que levam tempo. Leva tempo para tua mente aceitar uma nova conexão, uma nova visão de como a vida pode ser. Porque o problema da depressão, da melancolia, essas coisas, é que um grande sintoma assim, que tu pode ver de alguém que tem algum problema psicológico assim, relacionado à depressão, é que a pessoa começa a fechar. A depressão ela fecha o teu mundo. E aí o que acontece? Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Os outros conseguem, mas eu não consigo. Deu certo para ele, mas para mim não vai dar. E aí tu começa... Esse é o lado perigoso da depressão, que ela começa a te fechar, e aí ela começa a fechar por cima das tuas qualidades, ela começa a fechar por cima de quem tu é, e aí tu não consegue ver o externo. Tu não consegue nem olhar para ti mesmo e ver, eu tenho qualidades, eu sou uma pessoa boa, eu tenho algo para oferecer para o mundo. A depressão, a melancolia, ela vai cobrindo. Ela vai cobrindo. Se tu tá melancólico, tu ainda consegue ver um pouquinho de ti, tu consegue ver um pouquinho de melancolia, né? Tristeza e qualidades. Mas aí que de repente, se tu não consegue fazer esse balanço, a depressão vem e fecha. E aí, tudo que tu tem fica soterrado. Então isso aqui é um controle que a pessoa tem que fazer, porque quando soterra e afunda, aí tu não consegue voltar mais, né? Aí o esforço tem que ser muito maior para ser feito. Então a superação, e para terminar a reflexão de hoje, ela é esse trabalho constante de cuidar de si. E às vezes, muitas vezes a gente tem vergonha de admitir que tem um problema, né? Isso é uma coisa muito comum, assim. Eu tenho amigos próximos que fazem isso, né? O cara lá prefere pagar um psiquiatra durante 20 anos, tomar o remedinho, mas não ir fazer uma sessão com o psicólogo para ver o que tá motivando ele a se sentir tão mal, né? Aí vem aquelas... Claro, a gente não sabe caso a caso, né? A relação que a gente tem é eu falar e o vídeo vai pro ar e fica travado no tempo, né? Então quem tá me escutando, eu não tenho controle de quem vai ouvir esse vídeo. Então podem ter vários casos diferentes que podem estar acontecendo. Mas nesse caso específico de uma pessoa próxima a mim, é o medo de encarar o seu problema. Então eu preciso de remédio. Eu tenho um imbalanço químico de nascença e eu preciso de remédio. E por conhecer essa pessoa há muito tempo, eu sei que não é isso. Eu sei que existe um medo e um temor de ir lá encarar. Porque todos nós temos lá uma porta no fundo da nossa cabeça que ninguém quer abrir. E quanto mais rápido tu for lá e decidir abrir essa porta, botar uma luz lá e ver o que tem de escuro, ver o que tem de velho, ver o que tem lá que tá parado, trancado, ocupando espaço que não devia ocupar, quanto mais rápido tu fizer esse esforço e fazer esse exercício, mais rápido tu vai conseguir sair dessa depressão e até apaziguar outros sintomas que não estão relacionados à depressão. Isso aí pode ser uma reflexão para outra hora, assim, né? Mas a depressão, ela também é um sintoma de quando a gente tem coisas no fundo da nossa cabeça lá que não estão muito bem resolvidas. Elas também podem disparar, né, a depressão. A depressão nada mais é do que um sintoma de que tem algo ali dentro de nós que está nos puxando para baixo. Tá nos travando. Então tem que tomar muito cuidado, assim. E aí uma coisa que eu ia fazer uma reflexão separada para isso, que é como escolher um psicólogo. Mas já que eu falei aí em terapia e tudo mais, vamos fazer essa reflexão hoje, né? Ou pelo menos só um pedacinho, iniciar esse assunto. Se eu fosse escolher um psicólogo hoje, né? Eu já tenho é meu mentor, é uma pessoa que me ajudou muito e nós trabalhamos juntos, né? Então tem esse outro lado também, o trabalho é junto. Tu não vai num psicólogo, tu vai num psiquiatra, ele te receita um remédio, beleza, é o trabalho mais dele do que teu, né? Ele te dá a receita, tu pega o remédio e acabou. O trabalho entre o paciente e o terapeuta, ele é conjunto. O terapeuta te aponta coisas e tu tem que trabalhar na tua vida se tu realmente quer melhorar essas coisas. Então é um trabalho conjunto, assim. O terapeuta que vai lá com a lanterna e iluminar aquele quarto escuro, mas quando tu vê, o quarto é teu. Quem tem que ir lá dentro arrumar é tu. Então essa jogada, essa interação, esse time, né? Eu falei jogada, né? Esse jogo é de dois. Então uma pessoa sozinha não consegue tratar, é um trabalho conjunto. E aí o que eu digo assim, né? Se eu fosse escolher um terapeuta hoje em dia e não conhecesse ninguém,
A primeira pergunta que eu ia fazer, e eu sei que precisa ter coragem para fazer essa pergunta, mas a primeira pergunta que eu ia fazer para um psicólogo hoje em dia, até porque eu vejo meus coleguinhas que vão se formar uns psicólogos muito estranhos aí, que não vão estar preparados para ajudar as pessoas, mas se tu fosse fazer uma pergunta para um psicólogo hoje em dia que quer te ajudar e que tu quer saber se ele está pronto para te ajudar, não importa qual seja aí o que esteja te incomodando, né? Mas nesse caso é a depressão, tu tem que chegar para ele e perguntar assim: tu resolveu o que tu tinha para resolver internamente? Essa pergunta quebra qualquer psicólogo que não fez o seu trabalho interno. E aí, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Eu já fiz e continuo monitorando o meu processo interno, mas quem não está disposto a se auto-resolver não vai conseguir ajudar os outros. Então, isso é uma coisa muito específica e tem que ter coragem para chegar para uma pessoa que tu não conhece, um profissional que a princípio vai te ajudar, mas se o psicólogo faz o trabalho dele, aí sim ele trilhou o caminho que ele vai poder ajudar, né? Vai ter a possibilidade de guiar as pessoas a trilhar o mesmo caminho. Então, tem essa troca de que se a pessoa só lê do livro, isso é outra reflexão também, né? Cuidado com as pessoas muito teóricas. Se a pessoa só vai lá ler no livro, o que é depressão? Isso aqui, tá aqui, vai lá, vou te receitar, vai pro psiquiatra, receita o remédio, acabou. Aí essa pessoa não vai te ajudar. Quem viveu o caminho de cura, quem viveu o tratamento, vai conseguir tratar os outros. Então, cuida de ti, observa muito bem como tu está te sentindo, se esses sentimentos depressivos eles são mais fortes do que o teu controle de lidar com eles, porque talvez seja um sinal que tu precise de uma ajuda externa. Então essa foi a reflexão de hoje, e o jeito de superar a depressão ou algum sentimento de melancolia é cuidar de ti mesmo, se observar, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, todas essas coisas que são chatas, que fazem parte da vida adulta, que a gente tem que cuidar de nós mesmos, também ajudam aí a melhorar a nossa saúde mental, que está relacionada também à depressão. Então eu espero aí que essa reflexão de hoje tenha disparado aí algumas coisas para refletir. Se teve uma reflexão ou pensou alguma coisa, disparou alguma ideia de algum outro tema, pode deixar embaixo nos comentários. A gente vai falar da música de hoje agora. Então, de acordo com a autobiografia do Sr. Anthony Kiedis, Funky Crime nasceu de uma conversa que ele teve com George Clinton sobre as origens do funk, né? Quem seria permitido fazer esse estilo musical de acordo com a cor da pele? Tema polêmico, né? Então aí a percepção das pessoas é que o funk seria uma música apenas para os negros, mas na verdade tinha muita banda com integrantes brancos que também faziam o estilo, né? Então o que mostra que é para todos os estilos também, né? Não importa a cor da pele da pessoa, mas fazer música boa é indiferente de sexo, gênero, cor de pele, raça, né, cultura e simplesmente aí a habilidade dos seus integrantes. Então é um tema bem polêmico pro início da carreira dos Chili Peppers, mas muito interessante, né? Então isso aí até me desperta mais uma reflexão, mas essa é curtinha, né? Porque recentemente eu já vi que tem, tipo assim, tem Grammy só para mulheres, né? Tem Grammy latino, tem Grammy, segmentaram todas as categorias do Grammy, assim, né? E isso eu acho que é um movimento muito estranho, assim, porque se tu é um bom compositor, é independente de todas essas variáveis que querem pôr, né? Eu acho que nessa tentativa de ser diverso, de diversidade e igualdade, tu acabou segregando todo mundo, né? Então quer dizer que um compositor latino, ele só pode competir com latinos? Então uma mulher compositora, ela só pode competir com mulheres compositoras? Então eu acho que a ideia de compor, de escrever uma música tem muito mais a ver com a conexão que tu vai ter com as pessoas do que simplesmente categorizar por gênero, raça, espécie, cultura, ou o que seja, né? Então na intenção de querer se diversificar, acabou segregando as pessoas. Então é uma coisa muito curiosa, né? Por exemplo, eu curto muito Alanis Morissette, por exemplo, né? Clássica aí, foi a rainha dos anos 90, né? Trouxe aí uma das primeiras mulheres a fazer um som pesado, né? A gente já tinha nos anos 80 Pat Benatar e já tinha outras mulheres, Lita Ford, então a gente já tinha outras mulheres fazendo o estilo da época, mas no grunge, né? E já trazendo esse som alternativo pro mainstream. A Alanis Morissette aí foi a voz dessa geração, assim, e tinha músicas excelentes. Então imagina, né, segmentar ela. Então ela tava lá pau a pau, e se não fazendo mais sucesso do que Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, e aí imagina tu dizer, não, agora tu só vai competir com as mulheres, tu não pode competir com esses caras. Então é muito curioso essa escolha aí de segmentar, e eu acho interessante essa reflexão do Anthony, dizer também, né, o funk classicamente, assim, pela maioria das bandas e dos vídeos que a gente vê dos anos 70, é uma música negra, mas tem várias bandas de pessoas brancas que também faziam funk
funk, porque eu acho que, como eu falei, assim, vale a pena essa reflexão, e vamos ver se essa letra também concorda comigo, mas eu acho que independente de todos esses outros fatores, acho que a música por si só, ela tem que ser julgada pelo seu próprio mérito, assim, né? E não segmentar de acordo com essas outras características pessoais, né? Começamos polemicamente, então, uma música que era para ser irreverente, mas vamos ver o que ele diz na letra desse som. Então ele começa a música dizendo do it, yes, sing it, Swan. Então faça sim, canta Swan. Swan é o cisne, né? Então será que era o apelido de alguém? Será que algum integrante daquela época tinha um apelido de cisne? Ou eles estão tentando fazer menção a algum outro artista? Já que essa letra, né, ele admitiu, então aqui a gente também não pode inventar muito, né? Ele já disse qual era a temática desse som, mas então será que ele não está fazendo menção a alguém que ele curtia, né? Alguma pessoa que servia de inspiração para ele, e aí ele dá essa característica do swan, né, o cisne, né? E o cisne também representa o final, né, o fim, aquela coisa do o cisne negro, né? Então o canto do cisne é o último canto, né? Tem aquela coisa, como é que é? Quando o cisne canta é porque ele tá próximo da morte, é isso, né? Então pode ficar já mais pesada essa letra, né? Why do you do what you do? I do what I want to do. Who said you could do what you do? I told you, who told me to? I do what I want to do, I do what I want to do. Então, aqui... quantos do's, né? Mas o que ele tá dizendo, né? E também clássico início dos Chili Peppers, né? Então a gente vê aqui que Claro que aqui ele tá sendo sarcástico, né? Mas why do you do what you do, né? Então, por que você faz aquilo que você faz? Então tá, já entrando nessa mesma temática que é o que ele explicou aqui a música, né? I do what I want to do. Eu faço o que eu quero fazer. Tá certo. Who said you could do what you do? Quem disse que você pode fazer o que você faz? Então, olha só, uma letra antiga... E como as coisas são cíclicas, né? Porque nos tempos atuais a gente tem muito isso, né? Criticar nesse fervor de ser diversificado, equalitário e todas essas conquistas, a gente está segmentando tudo, né? Na minha faculdade eu aprendo sobre branquitude. Tem branco demais na universidade. E por sinal... Isso é um conceito racista, né? Então quer dizer que tu tá julgando as pessoas por ter mais de um tipo de raça na universidade, mas porque é branco pode fazer esse julgamento. Então é muito estranho como em nome da bondade, da equidade, a gente tá aí segregando as pessoas, e essa letra antiga tem muito a ver com os dias de hoje, né? I told you who told me to, né? Então quem disse que você poderia fazer o que você faz, eu te disse quem me disse. I do what I want to do. Ah, tá. Então eu te disse quem me disse, eu mesmo me disse. Eu me autorizei a fazer isso. Não, tá certo, né? I do what I want to do. I do what I want to do. Eu faço o que eu quero fazer. Então aqui a gente já tem aquele Anthony também mais rebelde, né? Mais já querendo brigar pelos seus direitos. E ele entra no refrão, a funky crime, don't you know funk's colorblind? Well, I've committed a funky crime against the state of mind. Muito legal essa letra. Então, funky crime, né? Um crime funkeiro, um crime do funk. Don't you know funk's colorblind? Será que você não sabe que o funk não enxerga, né? Colorblind é daltônico, né? Ou seja, você não sabe que o funk não enxerga cores. Ah, muito boa essa mensagem, né? Well, I've committed a funky crime. Bem, eu cometi um crime funkeiro, um crime do funk, contra um estado mental. Então, né, é a menção ou é a mentalidade de quem pensa que ele não pode fazer funk que ele está lutando contra, né? Então esse foi o crime que ele cometeu, com as pessoas que julgaram que talvez ele não poderia fazer esse estilo. Bem interessante, né? Legal. Yo, Flea, tell me what's going wrong, are you okay? Então... Flea, me diz o que está acontecendo, né? O que está dando de errado, você está bem. Claro, né? Flea é um baixista funkeiro também, desde a gênese do Chili Peppers, né? Hey you, Mr. Interview, I don't have to answer you. This is what I grew into. Don't judge me and my souls too. Funk is my attitude. Então aqui a gente tá vendo também, né? Rimas bem mais básicas, e isso não é como sempre, né? Estamos analisando o início da carreira dos Chili Peppers. As rimas são mais básicas por natureza, porque eles também estão aprendendo ainda a achar a sua identidade, o seu estilo. Aqui ainda é uma música muito voltada para as influências primordiais lá dos Chili Peppers, então dá para ver que eles ainda estão achando a sua identidade, mas ao mesmo tempo respeitando o passado, né? Então, Mr. Interview, né? Senhor entrevista, ou seja, o repórter, né? I don't have to answer to you. Eu não tenho que responder para você. This is what I grew into. Isso é o que eu cresci, né? Grew into é a ideia de ir evoluindo. Então isso faz parte da minha evolução, mas pode ser duas coisas, né? Pode ser ele cresceu ouvindo funk, mas ele como artista está crescendo de um modo que o funk
tem uma proeminência maior na influência que ele tem como artista, né? Então, assim, faz parte do passado e também faz parte de quem ele está se tornando como compositor. É isso que ele quer dizer com o grew into. Don't judge me and my soul stew. Não me julgue e aí a sopa da minha alma, né? Então, claro, Chili Peppers, claro que aqui, aqui ele rimou duas coisas, né? You, into, view e stew, né? Então ele escolheu várias palavras que rimam, mas quando se trata de Chili Peppers, a escolha foi muito boa, porque o que está acontecendo, né? O Chili Peppers é uma sopa de influências. Então ele usou para rimar, mas ao mesmo tempo essa rima faz sentido, porque o Chili Peppers tem muitas influências no seu som e o funk é uma delas que fazem parte dessa alma aí, né? A alma dele é feita de várias influências e é um caldo, um ensopado aí de vários artistas que ele admira, né? Funk is my attitude. Então, o funk é a minha atitude. Olha só, legal, né? E aí ele diz, we play funk, punk and rock, we're truly the best group in Hollywood, baby. Então nós tocamos funk, punk e rock, nós somos verdadeiramente o melhor grupo em Hollywood, baby. Então aqui também uma confiança em si mesmo, né? Então isso faz parte também do início da banda e também eu tenho certeza que foi o que carregou eles durante o sucesso, mas o que ele tá falando, né? Nós aí temos confiança em quem a gente é e no som que a gente está fazendo. E foi isso que carregou eles pela carreira inteira, né? Barriers of race in the media take place, telling you there is no room for what you do, don't budge. Então, barreiras raciais na mídia tomam o seu lugar, né? Ou seja, é comum ter barreiras raciais na mídia, dizendo para você que não tem lugar, não tem espaço, né? There's no room, né? Não tem espaço, não tem lugar. For what you do, don't budge, né? Então, não tem espaço para aquilo que você está fazendo. E eu tenho certeza aí que no início da carreira os Chili Peppers com certeza não tinham aí um espaço no mainstream. E aí está dizendo don't budge, né? Não força. Então não tenta mexer nesse sistema aí porque ele já está preso, né? Tá convicto aí, tá estagnado, tá concreto no seu lugar, né? E o budge é a ideia de tentar mover alguma coisa muito pesada. Ele está dizendo não, nem tenta mexer nisso aqui porque já está solidificado. There's no groove to your cold gloom, and who made you the judge? Always room for funky tunes, and yes, I funk it up, funk it up. Então, não tem groove, né? Não tem balanço, não tem embalo para o seu gloom, é a melancolia. Então, olha o que a gente falou na introdução, tá na música, sempre acontece, né? Então, não tem groove, não tem embalo, não tem balanço para a sua fria melancolia. Quem fez você o juiz? Always room for funky tunes. Sempre tem espaço para músicas com funk, né? Funk tunes, né? Então os sons funkeiros aí, os sons com influência e também feitos pelo funk, né? Always room for funky tunes and yes, I funk it up. Então tem sempre espaço aí para uns sons com funk, né? Tunes é música, som, então sempre tem espaço para escutar um funk ou para tocar um funk and yes, I funk it up. Não? E sim, eu funk it up, né? Aqui funk it up pode ser fuck it up, da ideia de estragar tudo. Ou seja, está estragando aí a ideia dessa pessoa que está julgando ele, mas ele está dizendo I funk it up, né? Então, eu deixo tudo com o embalo do funk, né? Então tem esse pequeno trocadilho aí, né? E aí, para manter o trocadilho, ele diz funky boy meets a funky girl, make a funky baby, cause the funk is crazy. Então, funky boy, ou seja, o garoto aí que tem embalo, que faz funk, meets a funky girl, a garota que faz funk também, né? Lembrando sempre que é o funk dos anos 70, né? É o embalo de música boa, né? Baixão, pegadeira, guitarra com auá, aquele clássico funk, né? A gente não tá falando de funk moderno, né? Make a funky baby, então fazem um bebê funkeiro, né? E funk também, eu já traduzi alguma música que tinha isso, né? Mas funk é uma gíria para coisas descoladas, coisas legais, assim. Então, ela é uma gíria dual, né? Ela tem uma dualidade. Funk é algo descolado, algo descontraído, algo interessante, algo legal. Tem algo que tem embalo, né? Algo que tu pode curtir. Mas funk também pode ser algo que é estranho. Então, se tu tem uma comida estragada, tu vai dizer que ela tem um funky smell, né? Então tem um cheiro estranho. Mas o funk é algo excêntrico, algo que se destaca. Eu acho que assim, essa é uma boa ideia para traduzir essa gíria. É algo que se destaca. Pode ser algo que se destaca por excentricidade, por algo positivo, por ter embalo, por ter balanço, mas pode ser algo que se destaca por ser estranho. Né? Então tem uma estranhedade e é por isso que tu pode usar o funk para esses dois lados. Né? Então esse guri descolado encontrou uma guria descolada e fizeram um bebê descolado. Because the funk is crazy. Porque o funk é maluco. Né? Interessante, né?
Aí ele repete o refrão e aí ele termina a música dizendo funky crime, a funky crime, funky, funky crime, the crime is funky. Aí vem bem o que eu falei sobre a gente ter duas opções na hora de traduzir funk, né? Funky crime, né? Ou seja, o crime funkeiro ou o crime estranho, né? A funky crime, então, ele fez um crime, e aí pode usar também a palavra da excentricidade, né? Ele foi excêntrico ao ser um cara que toca outros estilos, querer entrar num estilo que é muito fechado e tem suas regras, né? Para se fazer uma banda de funk, tem que seguir certas regras, assim como se qualquer outro estilo, né? Não tem problema aí. Mas o que ele tá dizendo é que ele cometeu um crime funkeiro ao ser uma pessoa que toca outros estilos e querer se ingressar nele, de acordo com o julgamento externo. E aí ele diz, the crime is funky. O crime é funk porque esse crime não faz sentido. Esse crime se destaca por não fazer sentido. E aí ele usou a palavra funk com aquela outra conotação que é a mais negativa. Então essa foi Funky Crime dos Chili Peppers. Tem um entendimento melhor dessa letra, quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Short Form English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.